E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o professor Rodrigo Udo e nós estamos aqui no nosso curso de História Geral. Na última aula nós falamos então do surgimento das primeiras civilizações e como esses camaradas foram parar lá no Crescente Fértil, na região da Mesopotâmia. E hoje nós vamos falar justamente desses povos. O primeiro povo que a gente vai abordar aqui, gente, são os Sumérios. Muito bem. Os Sumérios tinham algumas cidades muito importantes, né? Ur, Uruk, Lagash, são algumas das cidades sumérias. Além disso, esses camaradas inventaram a roda e desenvolveram um código de escrita, conhecida como escrita cuneiforme. Por que cuneiforme? Porque tinha o formato de uma cunha, tá? A escrita deles. O fato de a gente poder dizer assim, olha, eles desenvolveram uma escrita já é extremamente importante, tá? Além disso, os sumérios legaram para a humanidade importantes informações, que a gente pode até combinar com a Bíblia, por exemplo, né? Se você ler o livro de Gênesis na Bíblia, você vai ver que ali existem descrições de que os homens viviam muitas centenas de anos no começo da história. Existe, por exemplo, entre os sumérios, a lista dos reis de Eridu, que semanticamente é parecido com Éden, né? E aí eles têm também uma lista dos seus reis que também viviam muito tempo, muitas centenas de anos. Eles também têm uma descrição a sua própria versão do dilúvio. Então, os sumérios legaram informações muito importantes para a história, mas o mais importante de tudo é terem desenvolvido a sua própria escrita, que acabou sendo importante para o desenvolvimento da escrita de várias regiões ao oriente do mundo, tá bom? Bom, os sumérios acabaram legando importantes culturas para os seus sucessores. E talvez o povo que mais tenha absorvido valores dos sumérios sejam os babilônicos. Então vamos lá. A Babilônia, gente, tem dois momentos muito importantes na história. O primeiro momento interessante da Babilônia está por volta do 9º século, entre o 19º século antes de Cristo. Tá? Na realidade, até antes disso. Desculpa, eu vou apagar aqui, vou fazer um negócio certo. Vocês vão entender por quê. Antes ainda. Século 16 a.C. Nessa fase, apareceu um cara muito importante chamado Hammurabi. Talvez tenha sido, talvez não, foi de fato o rei mais importante dessa primeira fase do primeiro Império Babilônico. Então, a Babilônia teve dois momentos em que ela foi um grande império. O primeiro Império Babilônico, então, dentro do primeiro Império Babilônico, Hammurabi foi o principal rei. Qual é o grande barato desse cara? Ele desenvolveu o primeiro código de leis, que vai levar o nome dele, Código de Hammurabi. Então lá a gente tem quase 300 leis falando sobre sociedade, cultura, política. E era o seguinte, cada cidade babilônica devia ter uma estela, ou seja, uma pedra, com todas as leis esculpidas colocadas no centro da cidade, para que todo o julgamento fosse feito tendo em vista aquela pedra. As punições normalmente eram bastante viris, então se o cara fosse, por exemplo, pego roubando, ou ele perdia uma mão, ou ele podia ser decapitado, ou ele podia virar escravo do seu senhor. Normalmente a punição era muito severa. Por que as punições acompanhavam essa tendência? Porque a gente não pode esquecer da aula anterior,
em que as civilizações estavam se estabelecendo. Então, para poder viver na coletividade, as pessoas ainda estavam se acostumando à ideia de viver em sociedade. Então tinha que ser muito rígido para poder garantir o poder desse Estado e também garantir a ordem dentro da sociedade. Então o medo, a princípio, acabava desenvolvendo nas pessoas a vontade de acabar obedecendo a essas leis, tá bom? Só que o que aconteceu com o primeiro Império Babilônico? A Babilônia foi invadida por uma ascensão de assírios. E a Assíria, gente, é um império à parte. Por quê? Porque a Assíria é extremamente violenta. Tá certo? Eles vão acabar estabelecendo a sua capital em Nínive, tá? Eles mudam de capital, mas a principal é de fato Nínive. E ali eles acabam estabelecendo sua sede, só que é o seguinte, os assírios tinham um sistema de dominação muito violento, ou seja, quando eles dominavam um povo, ou eles exterminavam, ou levavam a parte para exterminar na sua terra. Levavam muita gente como escravo, mas a ideia também era exterminar o local que eles haviam dominado. Então eles misturavam povos, ou matavam todo mundo, levavam uma galera para ser escravo, ia matando pelo caminho. Existem as mais terríveis notícias a respeito dos assírios. Então isso acabou levantando contra o Império Assírio uma certa hostilidade geral. Todo mundo queria ver o fim da Assíria. E aconteceu que lá por volta do século VI, então entre o século IX e o século XIX a.C., a Assíria vai começar a ter algumas resistências. E lá por volta do século VI a.C., um impasse na região da Babilônia, feito pelos assírios, acaba levando ao poder uma nova dinastia que vai desafiar a Assíria e consegue derrotá-la. Então aí nós vamos ter o Segundo Império Babilônico. Os assírios, gente, costumavam decidir quem deveria governar em cada região que eles haviam dominado. Só que nesse caso aqui, para haver essa passagem para o Segundo Império Babilônico, o cara que eles haviam decidido ficar acabou não permanecendo no poder. Houve um golpe de Estado, e aí quem chega ao poder? Um camarada chamado Nabucodonosor, ou mais conhecido como Nabucodonosor. Ah, professor, esse cara existiu mesmo? Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se o Nabucodonosor não existiu, foi um grande erro terem escrito o nome dele em todos os tijolos de todos os prédios públicos da antiga Babilônia. Tá? Hoje em dia, se você for para o Iraque, é muito fácil você trazer para casa, não sei se trazer para casa é tão fácil, mas é muito fácil você achar um bloco de pedra com o nome dele escrito. É muito fácil. Tá? Por quê? Porque o Nabucodonosor mandou construir em todos os prédios públicos que foram construídos, tinha que ter o nome dele lá. Na Alemanha, no Museu Pérgamo, né, na região do Neues Museu, você tem lá a anteporta do portal de Ishtar, né, do templo de Ishtar, tem o nome dele na entrada do portal. Né? O cara era uma insumidade, tinha que escrever o nome dele para todo lugar. Que construções são essas? Os sumérios legaram isso para os babilônicos também. É o que nós chamamos de zigurates. São construções absurdamente grandes. Não são pirâmides, tá, gente? Imaginem vocês um estádio de futebol quadrado, coberto. Tá? Era muito grande mesmo. Eles serviam de templos, serviam como palácios, podiam servir como armazéns e até depósitos militares, né? Só para vocês terem uma ideia, os famosos jardins suspensos da Babilônia nada mais é do que um zigurate onde foi plantado um jardim ao longo de todo ele. Tá? Foi plantado um jardim de baixo a cima. Não me perguntem como é que os caras faziam para irrigar o jardim lá em cima. Eu não sei dizer isso. Mas essa é uma das maravilhas do mundo antigo. Tá?
o que aconteceu? Nabucodonosor morreu, seu neto acabou sofrendo a invasão, né? Acabou sofrendo com a invasão dos persas. Uma combinação dos persas com os medos acabou proporcionando a invasão do Império Babilônico. Tudo bem? Bom, então aqui a gente tem essa fase do Segundo Império. Por que a gente menciona? Porque é muito difícil que tenha havido um império tão rico quanto a Babilônia. Esses impérios são o que nós chamamos de cidades-estado. A Babilônia, por exemplo, era tão grande que o rio Eufrates passava por dentro da cidade. E para não serem invadidos por debaixo da água, eles tinham grades que iam até o fundo do rio, tá? Para poder impedir a entrada de alguém por ali. Então era realmente impressionante a riqueza, a pujança disso aqui. Existiam canais que cortavam a cidade e boa parte dos seus zigurates eram pintados de lápis lazuli. Hoje é uma pedra considerada preciosa, né? Mas era lápis lazuli com os deuses, as divindades desenhadas em ouro. Então você tinha lá a deusa Ishtar, o deus Marduk, todos eles pintados em ouro nessa parede. Então dava um destaque muito especial. O templo de Ishtar, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, ele tinha 50 metros de largura, o corredor por 180 metros de comprimento. Isso era só a entrada, que culminava na anteporta, né, do templo de Ishtar. Só a anteporta tinha 15 metros de altura. E aí você tinha a porta, né? Então era realmente um império suntuoso. A riqueza é o grande destaque, especialmente do Segundo Império Babilônico. Tá bom? Muito bem, aí vamos para o próximo povo. Vamos falar da Fenícia. A Fenícia, gente, não era um império. Ou seja, eles não têm uma capital. Tá? Eles não têm uma capital. Por exemplo, a Grécia também tem esse mesmo padrão, não tem capital. A Babilônia tinha capital? Tinha a própria Babilônia, tá? É uma cidade-estado. Os judeus chegaram a ter uma capital? Sim, Jerusalém. Os egípcios chegaram a ter uma capital? Sim, Mênfis, depois Tebas. Tá? Então eles tinham sim capitais. Agora, a Fenícia não. Por que não, né? Por que não? Porque eles tinham várias cidades-estado também. E essas cidades-estado eram autônomas. Então, algumas cidades-estado dos fenícios, nós podemos citar aqui. Nós tínhamos Biblos, Sidom, Tiro, Cartago. Essa Cartago é aquela que deu trabalho para os romanos lá na frente, mas lá na frente eu vou falar disso para vocês. Muito bem, os fenícios não tinham uma capital, tá? Eles tinham algumas cidades muito importantes, mas eles não tinham uma capital, eles são muito autônomos. Agora, como é que eles conseguiram estabelecer tantas cidades? Por exemplo, Cartago está no norte da África. Biblos está muito próximo da península da Anatólia, tá? Onde hoje é a Turquia. Já Sidom e Tiro estão mais para baixo. Então, peraí, eles não têm uma capital, mas estenderam os domínios dele a uma distância muito grande. E existem evidências arqueológicas que mostram que os fenícios chegaram, por exemplo, até o sul da atual Espanha e Portugal. Então, como é que esses caras chegaram tão longe? Os fenícios são o primeiro povo a estabelecer uma marinha mercante. Tá? Isso daqui, gente, é extremamente importante, porque graças a essa marinha mercante, eles puderam fazer contato com outros povos, adquirir e fazer trocas culturais, também trocas comerciais. E assim o que acontece, como eles não tinham uma capital, onde eles chegavam, eles iam estabelecendo um novo povoado. E é claro, iam esparramando a sua cultura. Então, dessa maneira, com a marinha mercante, eles acabaram desenvolvendo comércio
em torno do mar Mediterrâneo. Tá bom? Então, nesse caso, a gente tem uma importância enorme para isso aí. Inclusive, o seguinte, professor, mas o que os fenícios, né, se eles não têm uma capital, o que eles vendiam? A agricultura não é o forte dos fenícios, até porque boa parte das suas principais cidades não estavam em locais adequados para a agricultura. Então você pode falar, putz grilo, né? O que esses caras vendiam? Então é o seguinte, gente, eles produziam muito vidro, olha que legal isso. Não era qualquer tipo de vidro, era vidro pintado, né? Eles tinham vidro de várias cores, de várias texturas, desde uma textura mais fina, né? Mais clássica, até uma mais rústica. Faziam estátuas e eles também faziam tinta. Especialmente a púrpura, tá? É muito típico da Fenícia a venda da cor roxa, tá? Muito típico mesmo. Existia uma ostra específica, né, que eles pegavam e dali eles tiravam aquele tingimento e vendiam esses tecidos pelas regiões por onde eles passavam e com os povos com quem eles comercializavam. Mas vidro, tinta e cerâmica são os principais produtos comercializados pelos fenícios e aí com esse equipamento eles acabavam desenvolvendo meios de fazer comércio com outros povos. Tá bom? Bom, além de tudo isso, há um outro ponto muito importante dos fenícios que é o desenvolvimento de um alfabeto. Então, os fenícios desenvolveram uma escrita. Essa escrita fenícia acabou dando origem à escrita grega. Se vocês pegarem as letrinhas fenícias, elas deram origem às letrinhas gregas. E a escrita grega deu origem à escrita ocidental. Então, aqui, ó, gente, é o seguinte, a escrita fenícia é a nossa bisavó, né? Tá entre ser a avó e a bisavó, porque os gregos acabaram tendo dois tipos de escrita diferentes, né? A própria escrita grega evoluiu. Mas tá aí, né? A escrita fenícia está na base da escrita do mundo ocidental, tá bom? Então, esse é um outro ponto bem importante também, a gente não pode acabar esquecendo, deixando passar isso daqui, tá bom? Bom, gente, é o seguinte, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês façam exercícios na nossa próxima aula, então nós vamos falar de Egito e Israel, tá bom? Vejo vocês na nossa próxima aula. Até a próxima!